Neste exato momento, o Sol está lançando para o vazio do espaço uma quantidade de energia tão vasta que a mente humana mal consegue processar. Toda a eletricidade que consumimos em um ano inteiro é produzida pelo Sol em menos de 1 bilionésimo de segundo. Atualmente, a humanidade é como alguém tentando sobreviver com uma única gota de água que cai de uma represa imensa, enquanto o resto do oceano se perde na escuridão. Mas e se pudéssemos construir um balde grande o suficiente para capturar cada gota? Uma estrutura tão colossal que envolveria uma estrela inteira, capturando 100% da sua luz e transformando-a no combustível para um império galáctico. Hoje, no Além do Infinito, vamos explorar a esfera de Dyson. Prepare-se para conhecer o maior projeto de engenharia já concebido pela mente humana, uma estrutura que separa os habitantes de planetas dos mestres das estrelas. A história da civilização humana é, essencialmente, a história da nossa capacidade de dominar a energia. Começamos com o fogo, passamos pelo vapor, pelo petróleo e agora tentamos desesperadamente dominar a fusão nuclear. No entanto, existe um limite físico para o quanto podemos extrair de um único planeta rochoso. À medida que a nossa tecnologia avança, nossa necessidade de energia cresce de forma exponencial. Se quisermos construir supercomputadores do tamanho de continentes, alimentar frotas de naves espaciais ou até mesmo proteger a Terra de ameaças cósmicas, os recursos do nosso solo não serão suficientes. Precisamos olhar para cima, para a fonte original de toda a vida no Sistema Solar, o Sol. Em 1960, o físico Freeman Dyson publicou um artigo que mudaria a nossa visão sobre o futuro tecnológico. Ele propôs que, se uma civilização continuasse a crescer, ela inevitavelmente chegaria a um ponto onde a energia interceptada pelo seu planeta natal seria insuficiente. Dyson sugeriu que uma espécie avançada criaria um sistema de estruturas orbitais para cercar a sua estrela e capturar a radiação solar que, de outra forma, se perderia no espaço. Ele não estava falando de mágica, mas de uma aplicação extrema das leis da física. A esfera de Dyson nasceu como uma resposta lógica à fome insaciável da inteligência por recursos, transformando a estrela de uma divindade distante em um motor industrial controlado. Capturar a energia solar em larga escala é o passo lógico para evitar a estagnação. Hoje, aproveitamos apenas uma fração minúscula da energia que atinge a nossa atmosfera. Uma esfera de Dyson permitiria que tivéssemos à disposição cerca de 380 septilhões de watts de potência. Com essa energia, as limitações da economia e da sobrevivência desapareceriam. Poderíamos purificar todos os oceanos, eliminar a escassez de recursos e sustentar uma população de trilhões de seres humanos espalhados pelo sistema solar. A esfera de Dyson é o divisor de águas entre uma espécie que está à mercê dos caprichos da natureza e uma espécie que assume o controle do seu destino cósmico. No entanto, Dyson não imaginava uma esfera sólida e rígida como as que vemos em filmes de ficção científica. Ele sabia que uma casca sólida ao redor do Sol seria instável e exigiria materiais que a física moderna ainda não conhece. O que ele propôs foi um enxame de coletores solares, uma nuvem densa de satélites que, juntos, agiriam como uma casca coletora. Esse conceito nos força a repensar a nossa escala de construção. Não estamos falando de construir um prédio ou uma cidade, mas de desmontar o sistema solar para reconstruí-lo ao redor do Sol. É um projeto que levaria milênios, mas que garantiria que a luz da nossa inteligência nunca ficasse sem combustível. Para entendermos onde a esfera de Dyson se encaixa no panorama universal, precisamos recorrer à escala Kardashev, proposta pelo astrofísico Nikolai Kardashev em 1964. Ele classificou as civilizações pela sua escala de consumo de energia. Uma civilização de tipo 1, ou civilização planetária, consegue utilizar toda a energia disponível em seu mundo natal. Atualmente, a humanidade está em torno de 0,7. Espera-se que alcancemos o tipo 1 nos próximos 200 anos. Mas o salto verdadeiramente revolucionário ocorre quando passamos para o tipo 2, a civilização estelar. Uma civilização de tipo 2 é aquela que consegue dominar a energia total de uma estrela. A esfera de Dyson é a tecnologia necessária para esse marco. Sem ela, uma espécie está presa ao seu berço planetário, limitada pela área de superfície do seu mundo. Com ela, a civilização ganha acesso a uma escala de poder que permite manipular a própria matéria e o tempo. O tipo 2 não se preocupa com mudanças climáticas ou falta de fósseis. Eles operam em uma realidade onde a energia é, para todos os efeitos práticos, infinita. É nesse nível que a engenharia se torna indistinguível da magia para observadores menos avançados.
Por que esse salto é tão importante? Porque a sobrevivência a longo prazo de qualquer espécie depende da sua capacidade de sair do seu planeta natal. A expansão interestelar exige quantidades colossais de energia para acelerar naves a frações significativas da velocidade da luz. Uma esfera de Dyson poderia alimentar lasers gigantescos que impulsionariam velas de luz através do vazio, conectando diferentes sistemas solares. Ela se torna o coração de um império que não depende de combustíveis finitos, mas da fusão nuclear natural da sua própria estrela. O tipo 2 é o estágio onde uma civilização se torna imune a extinções planetárias, como impactos de asteroides ou supervulcões. Além disso, a esfera de Dyson permite a criação do que chamamos de cérebro de Matrioska. Imagine camadas de esferas de Dyson umas dentro das outras, onde cada camada utiliza a radiação de calor da camada interna para alimentar um supercomputador colossal. Esse computador teria uma capacidade de processamento tão grande que poderia simular universos inteiros ou hospedar as mentes de trilhões de pessoas em realidades virtuais indistinguíveis do mundo físico. A transição para o tipo 2 não é apenas uma mudança de engenharia, mas uma mudança na própria natureza da experiência humana. Deixamos de ser seres puramente biológicos para nos tornarmos habitantes de uma estrutura de computação movida à luz estelar. Muitas vezes, a cultura popular nos apresenta a esfera de Dyson como uma casca sólida e ininterrupta, uma bola de metal que encerra completamente o Sol. No entanto, para a física, essa estrutura é um pesadelo de engenharia impossível. Uma esfera rígida com o raio da órbita da Terra exigiria materiais com uma resistência à tração bilhões de vezes superior a qualquer liga de carbono ou grafeno que conhecemos. Sem um suporte estrutural milagroso, a pressão gravitacional do Sol e a força centrífuga fariam com que essa casca se despedaçasse ou colapsasse sobre a estrela em questão de segundos. Além disso, uma esfera sólida não teria uma órbita estável, qualquer pequeno empurrão a faria colidir com o Sol, pois ela não seria puxada gravitacionalmente de forma equilibrada em todos os seus pontos. Por esse motivo, o conceito científico viável é o enxame de Dyson. Em vez de uma casca única, imaginamos milhões, ou até bilhões, de satélites individuais, cada um orbitando o Sol de forma independente. Esses satélites seriam essencialmente painéis solares gigantescos, ou espelhos ultrafinos, projetados para capturar a luz e retransmiti-la. Ao agruparmos esses bilhões de coletores em órbitas coordenadas, criamos uma rede densa que intercepta a maior parte da radiação estelar sem violar as leis da mecânica orbital. O enxame de Dyson é uma estrutura modular. Ele pode ser construído aos poucos, começando com apenas alguns milhares de satélites e crescendo ao longo de séculos até que a estrela esteja quase totalmente obscurecida. Cada componente desse enxame precisaria de um sistema de propulsão próprio para evitar colisões e manter a sua posição. Uma ideia fascinante é o uso de estatites, satélites que não orbitam no sentido tradicional, mas que usam a pressão da própria luz solar contra suas velas para pairar em um ponto fixo acima da estrela. Isso eliminaria o risco de cruzamento de órbitas e permitiria uma densidade de cobertura muito maior. Esses coletores transformariam a luz solar em micro-ondas ou feixes de laser de alta precisão, enviando a energia para estações receptoras em planetas habitados ou em bases espaciais industriais. A flexibilidade do enxame também permite que a civilização controle a quantidade de luz que atinge os planetas restantes. Se quisermos manter a Terra habitável, podemos simplesmente deixar uma janela aberta no enxame para que o nosso mundo continue recebendo a luz e o calor naturais de que a nossa biosfera necessita. A esfera de Dyson não é uma prisão para o Sol, mas um sistema de gestão inteligente de energia. Ela permite que a civilização cresça sem limites, adicionando novos satélites conforme a demanda energética aumenta, transformando o sistema solar em uma rede elétrica integrada de escala astronômica. A manutenção de tal estrutura seria um trabalho constante para legiões de robôs autônomos. Satélites que falhassem ou fossem atingidos por detritos espaciais precisariam ser reciclados ou substituídos rapidamente para manter a eficiência do sistema. O enxame de Dyson é, portanto, um organismo tecnológico vivo e pulsante. Ele não é um objeto estático, mas uma nuvem de inteligência e metal que respira a luz da estrela. A engenharia necessária para coordenar bilhões de órbitas simultâneas é o teste final para a capacidade computacional de uma espécie de tipo 2. Uma das perguntas mais pragmáticas sobre a esfera de Dyson é: de onde viria o material para construir algo tão vasto? Se fossemos usar todo o ferro, silício e alumínio disponíveis na Terra, mal conseguiríamos cobrir uma fração minúscula da área necessária.
Para construir um enxame que realmente capture uma parte significativa da energia solar, precisamos de uma quantidade de matéria-prima que só pode ser encontrada desmontando planetas inteiros. E o candidato ideal para esse sacrifício geológico é o planeta Mercúrio. Mercúrio é um mundo pequeno, mas extremamente denso. Ele possui um núcleo de ferro gigantesco, que compõe cerca de 60% de sua massa total. Além disso, Mercúrio está na localização perfeita, muito perto do Sol, o que reduz drasticamente a energia necessária para transportar o material extraído até as órbitas de coleta. Desmontar Mercúrio seria o primeiro passo de um projeto de mineração que duraria centenas de anos. Transformaríamos a crosta e o manto do planeta em espelhos e coletores, transformando gradualmente um mundo rochoso em uma frota de bilhões de máquinas solares. Para realizar essa tarefa hercúlea, não poderíamos contar com astronautas humanos. Precisaríamos de sondas de von Neumann. Estes são robôs autorreplicantes capazes de fabricar cópias de si mesmos a partir dos materiais encontrados no ambiente. O processo começaria com uma pequena base automatizada em Mercúrio. O primeiro robô construiria 2 novos robôs, que construiriam 4, e assim por diante, em uma progressão geométrica avassaladora. Em poucas décadas, uma verdadeira praga robótica estaria devorando a superfície do planeta, transformando solo e rocha em painéis solares e lançando-os ao espaço através de catapultas eletromagnéticas massivas. A eficiência dessa construção exponencial é o que torna a esfera de Dyson teoricamente possível. Uma vez que o processo atinge a sua massa crítica, a velocidade de construção se torna tão alta que a aparência do sistema solar mudaria visivelmente em intervalos de tempo humanos. O céu começaria a escurecer conforme a nuvem de satélites se expandisse ao redor do Sol. Mercúrio deixaria de existir como um corpo esférico e passaria a existir como uma nuvem de poeira tecnológica organizada, um monumento ao engenho de uma espécie que aprendeu a canibalizar o seu próprio sistema solar em nome do progresso. Esse processo, embora pareça destrutivo, é a reciclagem definitiva da matéria. No estado atual, planetas como Mercúrio são apenas rochas mortas que orbitam o Sol sem utilidade biológica ou energética. Ao transformá-lo em uma esfera de Dyson, estamos convertendo matéria inerte em uma ferramenta que sustenta trilhões de vidas e permite que a inteligência se espalhe para além das estrelas. É um pacto faustiano com a geologia. Destruímos um mundo para salvar e expandir a civilização para escalas que a biologia planetária jamais permitiria. Após Mercúrio ser totalmente consumido, a civilização de tipo 2 poderia voltar os seus olhos para outros corpos celestes, como o cinturão de asteroides ou até mesmo as luas de Júpiter e Saturno, caso fosse necessária mais massa para expandir o enxame. A esfera de Dyson é um projeto que nunca termina realmente. Ela cresce conforme a ambição da espécie cresce, devorando os restos mortais da formação do sistema solar para criar a fundação de um império que durará bilhões de anos. Se as esferas de Dyson são a conclusão lógica para qualquer civilização que deseje sobreviver por milhões de anos, a nossa galáxia deveria estar repleta de estrelas encapsuladas. No entanto, como encontrar algo que, por definição, bloqueie a luz da sua estrela? A resposta reside na segunda lei da termodinâmica. Mesmo a civilização mais avançada não pode destruir energia, ela apenas a transforma. Ao capturar a luz visível e ultravioleta do Sol para alimentar as suas cidades e máquinas, a esfera de Dyson inevitavelmente se aquece. Esse calor precisa ser dissipado para o espaço para evitar que a estrutura derreta, e essa dissipação ocorre na forma de radiação infravermelha. Para um astrônomo na Terra, uma esfera de Dyson completa não pareceria uma estrela, mas um objeto invisível aos olhos humanos que brilha intensamente nos telescópios de calor. Esta é a base da busca por tecnosignaturas em larga escala. Programas como o WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer, da NASA mapearam milhões de fontes de calor no céu, procurando por estrelas que emitem muito mais infravermelho do que o esperado para sua classe espectral. Se encontrarmos uma estrela cujo brilho visível caiu 90%, mas cuja emissão térmica é colossal, teremos encontrado a prova de uma engenharia alienígena. Até agora, analisamos centenas de milhares de galáxias e não encontramos nenhuma que tenha sido completamente domesticada por civilizações de tipo 3, o que nos faz questionar se o caminho da esfera de Dyson é tão comum quanto a teoria de Freeman-Dyson sugeria há 66 anos. Um dos casos mais famosos de suspeita de megaestrutura foi a estrela KIC 8462852, popularmente conhecida como a Estrela de Tab. Entre 2011 e 2015, o telescópio Kepler observou quedas de brilho erráticas e profundas, chegando a 22% da luz total da estrela.
Fenômenos naturais como planetas ou manchas solares não conseguem explicar oscilações tão vastas e irregulares. A hipótese de uma esfera de Dyson em construção foi seriamente considerada por astrônomos de renome. Embora estudos posteriores tenham sugerido que as quedas de brilho eram causadas por nuvens de poeira de cometas fragmentados, o episódio serviu como um ensaio geral para o dia em que realmente detectarmos algo artificial nas estrelas. A busca por esferas de Dyson é, na verdade, uma busca por inteligência que pensa em escalas de tempo geológicas. Encontrar uma megaestrutura infravermelha seria a confirmação de que é possível superar as crises tecnológicas e ambientais que afligem civilizações jovens como a nossa. No entanto, o grande silêncio infravermelho que observamos até hoje é um dos pilares do paradoxo de Fermi. Se as esferas são tão eficientes e lógicas, por que o céu noturno ainda é feito de pontos de luz natural e não de faróis de calor industrial? Talvez a tecnologia tome rumos que ainda não conseguimos imaginar, ou talvez a construção de tais estruturas seja o desafio final que quase ninguém consegue completar. Chegamos ao topo da montanha da engenharia. Uma civilização que constrói uma esfera de Dyson deixa de ser uma convidada do universo para se tornar uma de suas arquitetas. Com a energia total de uma estrela à disposição, a escassez torna-se um conceito obsoleto. Essa espécie poderia alimentar computadores tão vastos que seriam capazes de processar cada partícula de um sistema solar, criando realidades virtuais onde trilhões de mentes vivem em êxtase eterno. A esfera de Dyson é, em última análise, o fim do sofrimento material e o início de uma era de imortalidade tecnológica, onde a única limitação é a própria vida útil da estrela, que, no caso de anãs vermelhas, pode durar trilhões de anos. Contudo, essa escala de poder traz reflexões sombrias. Uma civilização de tipo 2 torna-se tão poderosa que pode, literalmente, mover estrelas. Com uma variante da esfera de Dyson chamada motor de Shakadov, seria possível usar a pressão da radiação refletida para empurrar a estrela inteira através da galáxia, levando consigo todos os seus planetas. Isso permitiria que uma civilização fugisse de supernovas próximas ou de colisões galácticas. O Sol deixaria de ser uma âncora e passaria a ser a hélice de uma nave espacial do tamanho de um sistema solar. Mas será que uma espécie que se fecha em uma bolha de energia perfeita ainda teria interesse em explorar o resto do universo? Ou ela se tornaria uma civilização introvertida, vivendo em um paraíso digital isolado do resto do cosmos? A esfera de Dyson também nos obriga a olhar para nossa própria responsabilidade. Se somos os únicos que conceberam tal ideia em nossa vizinhança, a responsabilidade de iluminar o vazio é nossa. A transição da Terra para o Sol, da dependência de fósseis para a maestria estelar, é o maior teste de maturidade que uma espécie pode enfrentar. Cada painel solar que instalamos hoje é, de certa forma, o primeiro átomo da nossa futura esfera de Dyson. Estamos em uma corrida contra o tempo para nos tornarmos sábios o suficiente para manejar o poder de um Deus antes que esgotemos a paciência do nosso próprio planeta. No fim, a esfera de Dyson representa a nossa recusa em aceitar a mediocridade do destino biológico. Ela é o monumento definitivo à vontade de existir. Se algum dia olharmos para o telescópio e virmos uma estrela cercada por um enxame de ouro tecnológico, saberemos que não estamos apenas olhando para alienígenas, estaremos olhando para o nosso próprio reflexo no futuro. O céu não é o limite, ele é apenas o campo onde colheremos a luz que nos levará para o próximo nível da existência. A esfera de Dyson é o nosso contrato de sobrevivência com o universo, assinado com o calor de um sol que nunca deixaremos apagar. Vimos que a sede por energia é o motor que empurra a evolução tecnológica e que o Sol, com sua potência de 380 septilhões de watts, é o prêmio final que nos aguarda. Entendemos que desmontar planetas como Mercúrio não é um ato de destruição, mas de transmutação, transformando rocha morta em uma ferramenta de vida e computação infinita. A esfera de Dyson pode parecer um sonho distante, mas ela é a bússola que aponta para o que a humanidade pode se tornar se conseguirmos sobreviver à nossa própria adolescência. Ela nos lembra que o universo é vasto, mas não é inacessível para aqueles que ousam pensar em escalas estelares. O brilho do Sol lá fora não é apenas luz, é o potencial de um império que ainda não nasceu, esperando por mãos e mentes corajosas o suficiente para cercá-lo. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração das megaestruturas cósmicas. Se você sentiu a escala da nossa ambição e a grandiosidade do que nos espera, saiba que o futuro começa com a compreensão dessas possibilidades. Continue questionando, continue sonhando com as estrelas, e acima de tudo, nunca pare de buscar a luz. Até a próxima fronteira, no além do infinito.